produto bonito, que são vídeos de curta-metragem, em que as pessoas que têm assistido sempre relatam que riem, que choram, que se emocionam, que se aproximam mais dessas mestras que só conheciam muitas vezes das rodas de coco, dos palcos, e agora essas pessoas estão podendo se aproximar mais dessas histórias, né? E são mulheres realmente muito inspiradoras, porque travam diariamente uma batalha para prosseguir com essa cultura que todas elas aprenderam com seus pais e estão aí repassando para filhos, netos, crianças das suas comunidades. Então, a ideia da gente realmente é revelar para as pessoas um pouco mais sobre as vidas delas, né? Algumas delas até disseram que era a primeira vez que tocavam nesses assuntos mais íntimos, né? Então, isso fica registrado aí como presente também para a população, tanto quem já ama o coco quanto quem vai se aproximar agora. Obrigado, parabéns, professora, pelo trabalho, pela sensibilidade. Parabéns para todas essas mulheres que ajudam a contar a história de Pernambuco por meio da arte. Até a próxima. Até. A gente acabou de conversar com a produtora e idealizadora do projeto Mestras Coquistas de Olinda, mulheres que fazem a brincadeira acontecer, Ladjane Ramé. Agora a gente fala sobre a pandemia do novo coronavírus. A Anvisa autorizou o uso emergencial de um coquetel de anticorpos contra a Covid-19. Apesar da expectativa positiva da Anvisa, o alto custo dos medicamentos pode ser um problema. A reportagem é de Vitor Tavares. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária espera que o coquetel contra a Covid-19, aprovado por unanimidade pela agência para uso emergencial no Brasil, possa reduzir significativamente o índice de internações e mortes por Covid-19. Apesar da expectativa positiva da Anvisa, o alto custo do coquetel pode ser um empecilho para o uso amplo do medicamento no Brasil, como explicou a epidemiologista Etel Maciel em entrevista ao Passando a Limpo desta quarta-feira. São anticorpos monoclonais muito caros. Aí, o medicamento nos Estados Unidos, esse coquetel custa $2.000, né, por tratamento, por pessoa. Então, é um preço que eu não sei ainda como vai ser a disponibilidade dele no Sistema Único de Saúde, a incorporação e para quais casos ele vai ser indicado. Se a gente vai usar algum marcador de gravidade, isso ainda não está muito certo, né? Aqui no Brasil, como nós iremos utilizar no nosso Sistema Único de Saúde. A epidemiologista Etel Maciel ressaltou ainda a importância da vacinação neste momento. A gente precisaria agora adiantar um pouco mais a nossa vacinação. O que nós sabemos? Esses vírus que causam viroses respiratórias agudas, a gente consegue diminuir o número com vacinação, com estratégias coletivas. A gente precisa diminuir muito essa transmissão com a vacina para que aqueles poucos que evoluírem para uma doença e que precisarem de uma internação possam ter acesso a esse medicamento, a esse tratamento que é mais caro. A gente não vai ter como dar o medicamento para todas as pessoas, dado o seu preço. Então, a gente precisa diminuir a transmissão com a vacina, diminuir o número de pessoas infectadas e com gravidade, e aí, aquelas que a vacina não conseguir proteger e que elas precisarem de uma internação, a gente vai ter um medicamento para fazer a intervenção. O coquetel não é recomendado para a prevenção da Covid-19 e nem para pacientes em estado grave. O medicamento tem se mostrado eficaz quando usado no início do tratamento de pessoas com 12 anos ou mais, pesando no mínimo 40 quilos e que não necessitam de suplementação de oxigênio. Esse coquetel foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, Canadá e Suíça e também teve recomendação de uso pela Agência Europeia de Medicamentos. Vitor Tavares, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem consultório do Rádio Livre. Hoje a gente fala sobre a saúde do homem na pandemia e o preconceito como barreira para o cuidado. Você, homem, costuma ir ao médico, tá com as consultas em dia, os exames de rotina? Pois é, se a sua resposta foi não para todas essas perguntas, você não está sozinho. Essa realidade faz parte da cultura dos brasileiros. Mas e aí, como é que fica a saúde, hein? A prevenção pode salvar vidas. O contrário disso pode levar a um caminho muito triste. A gente fala sobre o assunto na volta. 3h10. Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. A Renault do Brasil convoca preventivamente os proprietários dos veículos novo Duster, equipados com câmbio manual, fabricados de 10 de fevereiro de 2020 a 20 de julho de 2020, para a reparação do tubo do ar-condicionado. Devido à não conformidade no tubo do ar-condicionado, pode ocorrer contato com o tubo de combustível, causando vazamento. Convoca também os proprietários dos veículos Sandero, Logan, novo Duster e Oroch, fabricados de 14 de fevereiro de 2020 a 31 de agosto de 2020, a comparecerem à rede de concessionárias Renault para a reparação do cilindro de ignição. A não conformidade no cilindro pode causar perda da dirigibilidade devido à aceleração ou desaceleração inesperada do veículo. Em ambos os casos, em cenários extremos, existe risco de acidentes com lesões graves e ou fatais aos ocupantes. Os reparos são gratuitos. Faça o agendamento em uma concessionária Renault. Para mais informações, ligue para o saque 0800 055 5615 ou acesse www.renault.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Jaboatão faz diferente. A vacinação contra a Covid em Jaboatão está em ritmo acelerado. Idosos com 61 anos já estão sendo imunizados. E a Prefeitura deu início ao cadastro dos jaboatonenses que têm 60 anos. Jaboatão faz! Para fazer o cadastro da vacina, acesse deolhonaconsulta.jaboatão.pe.gov.br. Não esqueça, evite aglomerar, use sempre máscara e mantenha as mãos higienizadas. Faz diferente! Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Já falei, vou repetir. Sujeira que você não fica, tô limpando você da minha vida. Eu tô com a beca cuidando da minha vida. Roupa limpa no varal, chão brilhando e cheirosinho. Eu tô cuidando da casa e da família. Eu tô com a beca cuidando da minha vida. Becker, cuidar faz bem. Produzido 100% com energia verde. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Viemos aqui num dos pontos de vacinação do Recife e encontramos Dona Thelma, que acabou de se vacinar. Vacinei a primeira vez agora e estou muito feliz. Boa! Já temos mais de 260 mil pessoas vacinadas e somos a primeira capital do país com agendamento digital. É o Conecta Recife. Por aqui, mais um que já se vacinou. Com certeza. Eu estava aguardando o meu dia, né? Chegou, foi hoje, né? Além da vacinação, Recife abriu 400 leitos para Covid. É a atitude que salva vidas. Prefeitura da cidade. O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap, referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Sicredi Recife, soluções financeiras que fazem a diferença. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. 3h13. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Após a morte do cantor Augusto César no Recife nessa terça-feira, o filho dele, José Augusto, disse que a família precisou enfrentar a resistência do pai, que não queria ir ao médico mesmo apresentando sintomas da Covid-19. Vamos ouvir o que o filho dele disse à nossa reportagem. Teve 2 dias de febre e nos 2 dias de febre a gente já suspeitou, aí no 3º dia a febre sanou, no 4º ele perdeu o paladar, já não sentia gosto, já não sentia cheiro, e o pai bora
para o hospital, pai. Não vou para o hospital. Pai, bora para a farmácia fazer o exame. Se eu tiver, as palavras dele, se eu tiver com esse negócio, eu não quero saber que estou. Eu vou ficar aqui. Enquanto eu tiver sã, você não vai me tirar de casa para fazer não. Essa é uma situação muito comum nas famílias brasileiras. Quando o assunto é o cuidado com a saúde, os homens resistem, adiam, teimam em não procurar ajuda. Os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que, em um ano, a proporção de homens que foram a uma consulta médica é quase 15% menor quando se compara com as mulheres. Parte dos motivos para esse comportamento tem origem no machismo, no preconceito, naquela ideia de que homem precisa ser sempre forte e que ficar doente ou se prevenir é sinal de fraqueza. A gente vai conversar sobre esse assunto agora no consultório do Rádio Livre com o urologista Dimas Antunes. Boa tarde, doutor Dimas. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos à disposição. Também com a gente hoje o clínico Dr. Márcio Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Dimas. Boa tarde, ouvintes. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tenho certeza que você, ouvinte, conhece alguém que tem esse comportamento de resistência na hora de procurar a ajuda dos médicos, né? Seja para uma consulta de rotina, para exames que tem que estar em dia, né? Aquele famoso check-up que não vai ao médico nem se está doente. Tenho certeza que tem um exemplo aí perto de você, na sua casa mesmo. O que você faz para convencer seu marido, seu filho, seu irmão a ir ao médico, hein? Conta pra gente. E se você não consegue, pede ajuda aqui dos nossos convidados de hoje para saber como proceder diante dessas situações. Os contatos vocês podem fazer, já sabem, né? Pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Também dá para participar pelo nosso WhatsApp. Só você mandar um áudio dizendo o seu nome e de onde você está falando para 991478520, ou você pode ligar para cá daqui a pouquinho para conversar ao vivo com os nossos convidados. Eu vou começar perguntando para o Dr. Márcio se, na sua experiência, é comum ver que os homens chegam a procurar o médico já quando estão no limite daquele problema de saúde, e se é comum que os homens procurem os médicos depois de a insistência das mulheres, a insistência de outras pessoas que estão à volta dele. Sim, é uma coisa que é perceptível no dia a dia, e eu queria dividir meio que em duas situações. A situação onde o homem termina procurando o atendimento num caso de urgência e emergência, como foi descrito agora no depoimento que nós acabamos de ouvir, e isso também serve para o ambulatório, né? A consulta eletiva, aquela consulta programada, isso também serve. Então, é muito difícil que a gente tenha procura espontânea para ambulatório. A maioria imensa de procura espontânea é através das mulheres, né? As esposas é que convencem os maridos ou a família, enfim, algum parente, algum relativo próximo, que convence a pessoa a ir à consulta ambulatorial, aquela consulta eletiva. E na emergência, o pessoal costuma ir resiste um pouco aí, costuma ir numa fase um pouco mais avançada de doença, costuma procurar o pronto-socorro com um certo atraso, inclusive. E, doutor Dimas, que tipo de problema isso pode trazer para a vida dos homens, esse atraso, essa resistência toda? Leandro, como você colocou aí já no início da conversa, né, já vem isso já vem de mais tempo, né? Quer dizer, a pandemia, esse período em que as pessoas acabam tendo que balancear a conduta, se vai ou se não vai ao médico, se vai ou se não vai à urgência, fica ainda mais forte quando você bota um inimigo à vista como a Covid-19 tem colocado para diversas famílias no Brasil e no mundo. Do ponto de vista, trazendo aí um pouquinho para a realidade que eu pego mais, que é a saúde do homem em estrito senso, né? Existem vários impactos, né? Existem a grande maioria das doenças crônicas, né? Até mesmo dos diagnósticos de câncer, eles requerem que exista uma medida proativa daquele que quer ter sua saúde bem assistida. Então, assim, muitas vezes a manifestação de uma doença crônica, ela vai se manifestar de uma forma mais súbita
numa fase em que a doença está mais avançada. Então, vamos puxar um exemplo aqui, pelo menos em urologia, que é a parte que eu faço, né? A gente tem vários exemplos para isso, né? Um primeiro, né, o mais grosseiro, o mais comum é o câncer de próstata, né? A gente já sabe que existe um mês de conscientização, de lembrança do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, né? Esse mês, a gente está no Abril Lilás, aí, que a gente lembra do câncer de testículo, que é um outro tipo de câncer que é mais comum na faixa etária um pouco mais jovem, ali dos 20 aos 40 anos. E são, como a grande maioria dos cânceres, são silenciosos nas fases iniciais. Então, eles requerem um rastreio ativo, né? Então, em relação ao câncer de próstata, por exemplo, a próstata é um órgão que todo homem tem e, com o passar da idade, vai ser fonte de algumas doenças, o câncer de próstata, o crescimento benigno, etc. Se um paciente não passa em consulta previamente com o médico, pode ser que ele deixe de rastrear um câncer, né? Ele perca a chance de uma cura. Mas existem diversas outras doenças, né? Quer seja na parte clínica, aí, hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, as doenças coronarianas. Existem diversas doenças que podem ser detectadas precocemente e tratadas precocemente sem muita repercussão para o paciente, né? Como você bem colocou, o homem já custa ir ao médico. Muitas vezes é a parceira, né? Algum familiar que insiste e que leva o paciente para lá. Eu tinha uma frase, eu fiz minha residência fora, eu tinha um chefe meu em São Paulo, que inclusive era pernambucano, ele colocava assim, brincando, né, forma jocosa, ele colocava assim: mulher é um bicho muito doentio e pouco morredor. O que é que ele queria dizer com isso? Ele estava querendo dizer que a mulher se cuida, que a mulher vai lá para o ginecologista, passa com o médico, procura, investiga, trata, vai em cima, e o homem não. O homem tem essa conta mais relapsa com a sua saúde, né? Isso tem mudado um pouquinho ao longo dos anos, mas essa pandemia deixou claro o quanto isso fica mais forte quando a gente compara com as mulheres. Vamos então para o intervalo aqui no consultório, e aí na volta a gente tira as dúvidas dos ouvintes, fala sobre essas doenças que o Dr. Dimas citou, né? O câncer de próstata, o câncer de testículo, e sobre outros problemas de saúde que podem ser evitados quando a barreira do preconceito é rompida. A gente volta já já. 3h22. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte. Olá, gente! Na próxima quinta-feira acontecerá um plantão para consulta de avaliação de implante dentário. A consulta é com hora marcada e deverá ser agendada pelo telefone 3301-7830. O implante é indicado para pessoas que faltam um ou vários dentes e para quem deseja substituir a prótese móvel por dentes fixos. Informações no Odontocap 3301-7830. 3301-7830. A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de 2 vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil, com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica. A Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004-1000. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Imagina quantas empresas estão precisando de uma força. Por isso, o Banco do Brasil tem crédito para tudo que você imaginar. Para sua empresa entrar para o mundo digital, para aquela dívida que surgiu de repente, para sua equipe trabalhar em segurança, para crescer ou até para mudar de negócio. Vem ser cliente do Banco do Brasil e tenha crédito com até 6 meses para começar a pagar. Para saber mais, acesse bb.com.br. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Você sabia que o ovo é um excelente alimento para o seu melhor amigo? Ovo é rico em proteínas, vitaminas e minerais, além de prático e nutritivo para o seu pet. Consulte seu veterinário. Ovo, um alimento completo. Uma dica à VIP. Para a limpeza e higiene do seu lar, use os produtos Igual. Detergente, desinfetante, amaciante, sabão em pasta e a água sanitária Igual, que elimina 99,9% das bactérias. Não complica, explica. Água sanitária é Igual. O resto é conversa fiada. Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite
aglomerações, mantenha o distanciamento e, ao sair de casa, use máscara. Saiba mais em gov.br/saúde. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar. Pitu Cola e você vai bombar. Gelou, pegou, brindou, toma. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. Jaboatão faz diferente. A vacinação contra a Covid em Jaboatão está em ritmo acelerado. Idosos com 61 anos já estão sendo imunizados. E a Prefeitura deu início ao cadastro dos jaboatonenses que têm 60 anos. Jaboatão faz. Para fazer o cadastro da vacina, acesse deolhonaconsulta.jaboatão.pe.gov.br. Não esqueça, evite aglomerar, use sempre máscara e mantenha as mãos higienizadas. Faz diferente. Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. 3h26. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. A saúde do homem na pandemia e a barreira do preconceito, que muitas vezes impede que os homens busquem ajuda, consulta com os médicos especialistas para prevenção e até mesmo quando existe já o sintoma ou os sintomas de alguma doença, de algum problema de saúde. A gente está falando sobre o assunto hoje no consultório do Rádio Livre. Quem está conversando com a gente aqui, tirando as dúvidas, é o Dr. Dimas Antunes, que é urologista, e também o clínico Márcio Santos. Você, ouvinte, já pode participar pelo painel interativo, mandando sua pergunta para cá. Também dá para participar pelo WhatsApp, só gravar um áudio dizendo seu nome e o lugar de onde você fala e mandar para 991478520. Também dá para ligar para cá, a Val já está esperando a sua ligação para você conversar diretamente com os doutores. A gente, na primeira parte da nossa conversa, falou sobre essa resistência, né? O que pode acontecer caso o adiamento ao médico continue entre os homens. E um dos problemas de saúde que o Dr. Dimas citou foi o câncer nos testículos. E me chamou a atenção, Dr. Dimas, que o senhor falou que ele é mais comum nos homens mais jovens, né? As meninas já estão acostumadas, né? Desde cedo, elas são orientadas, já faz parte daquela rotina da adolescência de procurar um especialista assim que o corpo começa a se transformar. Entre os meninos isso é mais raro, né? Qual é a idade que o homem precisa começar a procurar um médico, um urologista ou qualquer outra especialidade para começar a cuidar da saúde e a prevenir esse tipo de doença, por exemplo? Perfeita colocação, né? Como você colocou, né? As meninas começou a menstruar, já começou a passar com um ginecologista lá. Então, assim, os meninos são mais reticentes em começar um acompanhamento, né? E principalmente de uma forma preventiva. A gente acredita que no final da adolescência, começo da adulto jovem, a partir dos 18 anos, a gente já deve começar a passar em consulta com um urologista. É óbvio, né? A partir do momento em que começam a haver transformações no corpo, né? O paciente passa com um ebiatra, que é um pediatra com a formação mais em jovens, em adolescentes, é sempre prudente esse acompanhamento. E como você colocou, existem medidas preventivas para essa população masculina no início das atividades sexuais, por exemplo. Quer seja através de uma orientação, por exemplo, para as infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada numa determinada fase da vida em que, eventualmente, a formação, a educação, a formação acadêmica está sendo colocada em primeiro lugar antes de uma paternidade um pouco precoce, a depender da formação familiar.
E, como você colocou no começo da pergunta, câncer de testículo, é exatamente isso, né? O câncer de testículo, ele é mais comum nessa população aí, entre 20 e 40 anos de idade. Geralmente são jovens ou adultos jovens que começam a notar um nódulo, algum endurecimento no testículo e devem procurar imediatamente o urologista, porque além dos diagnósticos diferenciais com outras doenças que acometem o testículo, quer seja uma inflamação, como uma orquite, uma orquiepididimite, outras alterações escrotais, né, da bolsa escrotal, o tumor de testículo ele tem uma chance de cura muito alta quando é diagnosticado precocemente. Muitas vezes a cirurgia, a depender do estágio da doença, ela é plenamente curativa, né? Eventualmente o paciente pode precisar de um tratamento adjuvante, ou seja, após a cirurgia, mas as chances de cura são bem razoáveis. Então, vale muito a pena passar em consulta previamente já para identificar esse problema. Sem contar que ele impacta também fertilidade, quer dizer, você está um problema de saúde, né? Um câncer, uma neoplasia maligna que tem uma relação masculino, e esse é um costume que ele é perdido à medida que a idade vai aumentando. Pela própria natureza do nosso sistema de saúde, a gente tem as grandes áreas básicas, que são a clínica médica, a cirurgia geral, a ginecologia barra obstetrícia e a pediatria. A urologia já é uma especialidade dentro da cirurgia geral. E muitas vezes essa questão desse preconceito, ele não é da população. Às vezes o próprio médico, ele negligencia o exame da bolsa escrotal, quando ele deveria fazer como parte do exame físico. Ele tem que olhar a garganta, tem que olhar a pele e tem que olhar, assim, a bolsa escrotal. Como o Dr. Dimas falou, o diagnóstico de neoplasia de testículo, ele pode ser relativamente simples, a palpação de um aumento, né, de um nódulo, de um endurecimento, e aí sim, a solicitação de alguns exames complementares e encaminhamento ao urologista, que é o profissional que é responsável pelo
tratamento. Doutor, e também, Mas pra- também tem, a mulher faz o autoexame das mamas, o homem também deve fazer o autoexame, né? Perfeito, perfeito. E aí a questão do preconceito, que é o tema nosso de discussão, ele não vai do homem só, ele também ele permeia a própria sociedade quando os médicos deixam de prestar atenção em detalhes importantes do exame físico. Às vezes não, está falando em exame genital, mas às vezes é a pele, né? Muitos médicos não pedem para despir o paciente para olhar, às vezes se encontram a neoplasia de pele a simples inspeção, e passa por preconceito, e com os homens isso é mais frequente. E só com medo de me alongar, e por favor me avise se eu estiver me alongando, em relação à doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade, se a gente colocar no planeta, é a doença cardiovascular, ela costuma se manifestar de forma mais precoce no homem. A mulher, por conta de uma questão hormonal, ela tem uma proteção por um período significativo de sua vida, e depois ela vem a apresentar esses problemas. Só que, como vocês muito bem, todos dois, tanto o Dr. Dimas quanto você estão lembrando, a mulher vai ao ginecologista periodicamente, né? Isso é uma coisa quase que cultural. E isso deveria ser expandido. Todas as pessoas precisam ir ao médico anualmente, tá? Eu fico um pouco reticente quando a gente usa o termo check-up, porque isso é, às vezes, entendido, você vai lá para que o médico peça exames para você. Na verdade, você vai lá para que o médico individualize o seu caso e veja o que é que você precisa fazer de exames. Claro que existem exames complementares, né? A gente chama propedêutica, né? Exames de imagem, exames de laboratório, que vão ser específicas de gênero e de idade. Mas tem situações onde a gente pode antecipar algumas investigações clínicas ou mesmo postergar, a dependendo de quem é aquela pessoa. Tá? A receita de bolo, que é uma busca que a sociedade tem, né? Eu quero uma coisa pronta, certa. Na área de saúde, isso é muito difícil de aplicar. O paciente ele tem que ser visto como um ser único. Tá? Vai haver um protocolo? Sim, vai. Protocolo é a palavra da moda, né? Vai haver um protocolo? Provavelmente sim. Mas a gente precisa saber se aquela pessoa se enquadra naquela população. E aí a visita ao médico para essas recomendações, ela se faz, assim, fundamental. Perfeito, doutor. Doutor Dimas, falávamos sobre o autoexame, né? No caso dos homens. O que o homem tem que fazer no dia a dia ou com uma certa periodicidade, uma certa rotina, para examinar o próprio corpo, para saber se está tudo bem ou se precisa procurar um especialista? Em relação ao autoexame, bem, na verdade, quando começa a se notar alguma coisa externamente alterada no seu corpo, isso já é um motivo razoável para ir ao médico, né? Quer seja em qualquer parte do corpo, né? Como o Dr. Márcio colocou, né? Ele colocou aí que muitas vezes se perde, né? Em relação à própria consulta médica, né? Isso acaba sendo autocrítica para todos nós, né? A gente acaba delegando um diagnóstico apenas nos métodos complementares ao diagnóstico, e o próprio nome fala, ele é complementar ao diagnóstico, né? Então a gente acaba perdendo um pouquinho esse tato com o paciente, né? Isso a gente tem que puxar por tudo muito meia-culpa em relação a esse sentido. Então, assim, o paciente, ele não é obrigado a entender o que é que está acontecendo de errado com ele, né? Então, e muitas vezes é um grande problema, porque o que acontece? O excesso a informações desenfreadas pode levar a um problema ainda mais sério, né? Eu acho que o excesso de acesso de uma forma desenfreada para as fontes inadequadas de estudo ou de análise pelo paciente pode trazer um problema mais sério. Vou dar um exemplo bem clássico aqui em relação à minha área, né? Um paciente chega para mim com alguns exames que ele vem fazendo ao longo dos anos. Vamos falar um pouquinho só de próstata, só para ilustrar o que eu estou falando. Então, assim, que é, inclusive, né, doutor, se o senhor me permite, só esse é um dos tabus maiores entre os homens, né? A próstata e a saúde dela, o exame de toque, que às vezes é necessário e precisa ser feito a partir de uma certa idade, e tem muito preconceito em torno disso, e ele é muito importante, né? Claro, claro. Então, tomando um gancho com que você e Dr. Márcio colocaram, né, em relação a esse detalhe aí, por exemplo, né, ele colocou que a customização de um rastreio, né, a customização de uma conduta vai depender do médico que está ali assistindo. Então, é óbvio que existem momentos em que uma doença X vai ser mais
prevalente, vai ser mais frequente na sua faixa etária, numa população específica. Claro, né, como a gente está colocando, o câncer de testículo é mais comum entre os 20 e 40 anos, câncer de próstata é mais comum a partir dos 50 anos, mas, ora, se um paciente tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente afrodescendentes e principalmente pacientes obesos, esse rastreio é mais cedo, tem que começar o rastreio aos 45 anos. Isso não é obrigação do paciente saber o rastreio, a obrigação do paciente é, olha, eu quero cuidar da minha saúde, pelo menos uma vez ao ano eu vou passar em consulta com o médico para entender o que é que eu preciso fazer, porque às vezes ele não vai conseguir descobrir apenas olhando para o seu próprio corpo, né? Então, levando em consideração esse dado, como a gente às vezes, e isso aí é um problema, né? Como eu falei, puxam muito meia-culpa de delegar o diagnóstico estritamente aos métodos complementares ao diagnóstico. Eu vou dar um exemplo muito simples. Ultrassonografia da próstata, um exame muito bom, vai medir mais ou menos ali o volume da glândula, mas deixa eu te falar uma coisa. Ultrassonografia da próstata, infelizmente, não faz rastreio de câncer de próstata. Um paciente pode ter uma próstata de um volume normal e ter câncer, e ter uma próstata aumentada de volume e não ter câncer. Tem outra doença que é muito mais prevalente nessa glândula, como a hiperplasia prostática benigna. Aí o que acontece? O paciente pega, vê o valor de referência daquele exame, está dizendo entre parênteses aqui no ultrassom que eu fiz, que o normal é ter até 30 gramas. Deixa eu ver aqui no doutor, site de busca que todo mundo conhece. Procurei lá, não, próstata até 30 gramas está normal, eu não preciso ir ao médico. Erro crasso, porque o volume da glândula não tem uma relação direta com o câncer. Você pode ter uma próstata pequena com câncer, uma próstata grande sem câncer, né? E aí é puramente olhar para o seu exame e achar que está certo, que ele perde essa assessoria, né? O paciente que vai ao médico, ele está tendo uma consultoria, uma pessoa extremamente especializada na sua saúde, né? Olha, quando você tem um negócio, o que eu falo para o paciente, você tem uma padaria, você quer melhorar a produção da sua padaria, vender mais, etc. Você se pergunta, você vai pegar uma consultoria de marketing, você vai pegar uma consultoria financeira, você quer uma consultoria em algum assunto. Por que você não faz consultoria na sua saúde? Quer dizer, tem algo tão importante para você chamado saúde, né? Então, a consultoria em saúde, você está procurando um consultor em saúde, né? Eu digo que o médico é um consultor em saúde. Pontualmente, ele vai falar, olha, esse caminho é para você, isso aqui você tem que fazer assim, isso aqui você tem que fazer assado. Os pacientes, as pessoas são muito dadas a escutar quem não tem especialidade naquilo, quer dizer, que não tem como ser assertivo na conduta. Então, isso é muito importante, é muita psique humana escutar quem não deveria, né? Pois é, se fosse simples assim, né, só ir lá na internet e procurar, podia fechar todas as universidades de medicina, né? Não precisava ter médico mais, o médico está ali para isso, gente, é por isso que é importante seguir o conselho que o Dr. Dimas acabou de dar para a gente. O Marcos de Jaboatão ligou para participar, vamos conversar com ele. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, doutor Dimas e doutor Márcio. A minha pergunta é por urologista, sabe? É sobre o Nebido. O Nebido de 1000 miligramas, sendo dose única, é usado via intramuscular do homem. Mas na sua finalidade, resolverá a taxa de hormônio ou mesmo da testosterona do homem? Marcos, o senhor pode repetir, por favor, o nome do... Repito, Nebido. Nebido. Não é Nebido, Nebido. De 1000 miligramas, vou repetir, viu? O Nebido de 1000 miligramas, sendo uma dose única, é usado na via intramuscular do homem. Mas a sua finalidade resolverá a taxa de hormônio ou mesmo da testosterona? Continua na linha, Carlos, Marcos, para a gente ver se o Dr. Dimas ouviu e conseguiu te entender. Dr. Dimas? Não, né? Repete, por favor, só o nome da substância, do medicamento. Nebido. Nebido? Com B, Nebido. N de nação, né? É o Nebido. Nebido. B de bola, né? É, Nebido. Tá, agora sim, Marcos. Obrigado, viu? Dr. Dimas. Ô, Leandro, ele perguntou o que em relação ao Nebido, eu não entendi, eu entendi que isso é uma medicação, mas ele quer saber se ele tem indicação de tomar, não entendi dele. Ele falou que, ele pergunta se a aplicação intramuscular do Nebido influencia no tratamento de fertilidade ou não. Excelente pergunta, né? O Nebido, é só para deixar o pessoal aí de casa entendendo, é um tipo de testosterona, né? É um tipo de testosterona de uma grande empresa farmacêutica, né? É um destilato de testosterona. O que é isso? É um hormônio masculino, né? Que ele é produzido pelo testículo, e alguns homens que têm níveis baixos de testosterona, uma vez avaliadas contraindicações, têm indicação de fazer essa terapia de reposição, né?
a causa mais comum de precisar dessa medicação que o Marco de Jaboatão estava falando é aquele paciente que desenvolve a, entre aspas, andropausa, também conhecida como distúrbio ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino. É uma doença, né, um problema de entidade nosológica em que algumas pessoas vão desenvolver a partir dos 50, 60, 70 anos de idade. Alguns pacientes apresentam queda nos níveis do hormônio testosterona associado a outros sintomas, como diminuição do apetite sexual, aumento da obesidade, aumento da osteoporose, diminuição de labilidade emocional, diminuição das ereções matinais, impotência sexual, enfim. Então, esse conjunto de problemas associado a níveis baixos de testosterona, a gente chama de DAEM, que é esse problema. Ele perguntou se essa substância, a aplicação dela tem impacto sobre a fertilidade masculina. Sim, todo homem que está fazendo uso de testosterona de fora, que a gente chama de testosterona exógena, enquanto ele está fazendo essa terapia de reposição, a própria testosterona da pessoa, ou seja, a endógena, ela diminui, porque a gente tem uma glândula mestra na nossa cabeça, chamada hipófise, que manda no resto do corpo. Quando você recebe de fora, ela manda o testículo parar de trabalhar. Então, durante o período que você está usando essa testosterona de fora, você sim tem uma diminuição não só da sua própria testosterona endógena, como também da produção de espermatozoides. E aí eu quero aproveitar esse gancho que ele colocou para fazer um alerta muito grande. Só é necessária a terapia de reposição de testosterona para quem tem uma indicação muito precisa e não tem contraindicação, tá? Então, muito cuidado com isso. A gente vê uma verdadeira epidemia de prescrição inadequada e uso inadequado de testosterona em pessoas que não têm indicação de aplicar esse tipo de remédio, tá? Então, fica esse alerta aí para a população. Leandro, deixa eu só fazer um eco aí, porque isso é extremamente importante. Fica à vontade, doutor. O espaço é de vocês. Tá? É extremamente importante, o doutor Dimas acaba de colocar. Existe uma epidemia de prescrição de diversos medicamentos, dentre eles as reposições hormonais. Quanto a essas medicações, não tem preconceito nenhum. O homem é quem procura, ele que pede, ele que vai atrás, porque tem a questão da estética e da performance em esportes, etc. Só que existem consequências do uso abusivo dessas medicações quando isso não é indicado por um profissional. Então, só para reforçar isso, o doutor Dimas colocou, dizer que foi perfeita a colocação dele. Certo, doutor. Agora o Gilvan, do Brejo, está na linha também para participar. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde, tudo bom, doutor? Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta, Gilvan, por favor. Eu fui agora ontem ao médico. Eu tenho uma próstata aumentada e também eu tenho pedra na bexiga. E ele passou também a urina ardendo, né? Aí ele passou mesilato de doxazosina 4 mg e passou também esse outro fosfomicina trometamol, que é uma dose única, né? Aí hoje eu amanheci tonto, amanheci assim, me urinando, tudo. Comecei a tomar ontem esse doxazosina. Aí o que é que o senhor acha, né? Esse remédio. Doutor Márcio conseguiu entender o nome dos medicamentos? Eu consegui. Eu acho que a pergunta também vai ser para o doutor Sim. Dimas, porque aí é uma questão... Foram prescritas 2 medicações de uso mais difundido na urologia, com alguns efeitos colaterais também para a clínica. A doxazosina termina sendo um hipotensor, o que justificaria a tontura que o jovem fez a pergunta. Pode ser sim associada à doxazosina, precisaria medir a pressão, obviamente, para a gente ter convicção disso. E o outro é um antimicrobiano, né? A fosfomicina é um antibiótico para tratamento, geralmente, de infecção urinária não complicada. Pode ser usado em outras situações, mas geralmente ambulatorialmente, como foi dito, é usado para tratamento de infecção urinária. Mas eu acho que é o doutor Dimas que é o especialista aqui. Pela carinha dele aqui, a gente já viu que ele entendeu também o nome dos medicamentos. Doutor Dimas, por favor. Então, o doutor Márcio é um excelente clínico e ele foi cirúrgico na sua resposta. Olha aí. A doxazosina é um alfa-bloqueador, né? A medicação das que a gente mais prescreve para esse perfil de paciente. Então, se Gilvan fala para a gente que ele está com uma pedra dentro da bexiga, é provavelmente porque ele já vem de longa data tendo dificuldade para urinar. Provavelmente, né, se a gente fosse jogar um dado, questão de probabilidade,
a gente diria que ele tem hiperplasia prostática benigna, óbvio que a gente tem que examinar o paciente, etc. Mas, assim, ele deve ter hiperplasia prostática benigna, que, como eu falei, é super comum, né, mais comum que o câncer de próstata, e como toda doença tem uma história para contar. O que é isso? É chamada história natural da doença. Se você deixa do jeito que está, o que acontece? Então, o paciente pode evoluir com aumento da próstata, independente de ter câncer, viu, pessoal? Então, assim, pode haver aumento da próstata sem câncer. Então, a próstata aumenta. No que ela aumenta, o paciente começa a ter dificuldade para urinar, jato fraco, jato partido, sensação de esvaziamento incompleto, várias idas noturnas ao banheiro, incontinência urinária, etc. Urgência para fazer xixi e tal. E esse xixi que sobra na bexiga após ter urinado, esse resíduo pós-miccional, faz com que, ao longo do tempo, se formem pedras dentro da bexiga. Então, Gilvan, assim, a medicação que foi passada é a medicação de primeira linha para tratar esse tipo de problema. Né? Homem não costuma ter infecção urinária, a não ser que comece a ter esse tipo de problema, porque esse xixi que sobra na bexiga após ter urinado faz o homem começar a ter infecção urinária. Né? As campeões da infecção urinária são as mulheres, as cistites, as famosas cistites bacterianas na fase, né? Mas a partir dos 50, 60 anos, o homem começa a ter infecção urinária também por essa razão. E aí eu já deixo colocar uma coisa, se ele já tem uma pedra na bexiga, é importante sim passar em consulta, porque na verdade ele já está no andar da carruagem. Ele já teria uma indicação não só de medicação, mas provavelmente ele precisaria sim de uma intervenção cirúrgica. Provavelmente, a depender do volume da glândula, uma cirurgia que se faz pelo canal da urina, chamada ressecção endoscópica da próstata, e destruir com laser essa pedrinha que está na bexiga dele. Bom, vou precisar fazer um intervalo, a gente volta já já com o consultório do Rádio Livre. 3h50. Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano. Olá, gente! Na próxima quinta-feira acontecerá um plantão para consulta de avaliação de implante dentário. A consulta é com hora marcada e deverá ser agendada pelo telefone 3301-7830. O implante é indicado para pessoas que faltam um ou vários dentes e para quem deseja substituir a prótese móvel por dentes fixos. Informações no Odontocap 3301-7830. 3301-7830. Nesse momento tão desafiador que estamos atravessando em função da pandemia, a vacina já é uma realidade e é a solução mais eficiente para combater a Covid-19. O imunizante é nosso mais importante recurso contra o coronavírus. Devemos acreditar e defender a imunização. Mesmo que você já tenha se vacinado, continue se cuidando. Se precisar sair de casa, use máscara sempre e faça o distanciamento. A vida é insubstituível e colaborar pela sua preservação é um dever de todos. Diga sim à vacina. Diga sim à vida. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Armazém Coral, materiais de construção. Tem variedade, atendimento, sempre perto de você. Armazém Coral, confiança e tradição. Pra reformar ou pra construir o que você precisa, acha aqui. Armazém Coral é muito mais economia, perto de você no seu dia a dia. Armazém Coral acha aqui materiais de construção, economia perto de você. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Use a água sanitária e o desinfetante. Use também o multiuso e o multialvejante. Vai limpar, a Dragão vai te ajudar. Não esqueça o lava-roupas e o amaciante, o limpa-vidros e a esponja e tudo fica mais brilhante. Vai limpar, a Dragão vai te ajudar. Faça com uma maioria, sujeira
Está no ar mais um Papo Aberto CELP. Hoje com a dúvida da Dona Ana. Fala aí, Dona Ana. Oi, eu vi no rádio que a CELP vai fazer um desligamento programado aqui no bairro. Mas o que é isso? Dona Ana, sempre que a CELP vai fazer algum serviço de melhoria na rede elétrica e precisa desligar a luz, ela avisa por rádio e no site www.celp.com.br para a senhora se programar. Ah, entendi. Maravilha. Papo Aberto CELP. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. 3h53. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Entre os homens, o preconceito leva até o prejuízo com relação à higiene pessoal. Os homens não fazem direito, muitas vezes, à higiene pessoal, porque acham que isso é coisa de alguém que é frágil, que é mais feminino e que ele, por ser homem, não pode se dar esse luxo. Só que isso traz consequências para a saúde também. A falta de higiene íntima entre os homens pode ser a causa de câncer de pênis, por exemplo. A gente está falando sobre o problema hoje aqui no nosso consultório e eu vou perguntar agora para o Dr. Márcio o que o homem tem que prestar atenção em casa, na rotina dele, para evitar esse tipo de problema em relação à higiene e se o senhor já recebeu no consultório casos de consequências, né, da falta dessa higiene adequada. Já sim. Não só em relação à higiene íntima, vamos chamar assim, higiene digital. A higiene é uma coisa importante, tá? Então, a gente já teve diversos casos de infecções cutâneas secundárias e ligadas à falta de higiene. Em algumas situações clínicas específicas, de comorbidades, como a gente chama de diabetes e hipertensão, se a pessoa, por exemplo, não cuida dos pés ao deitar à noite e faz uma ferida, a pessoa pode evoluir com infecção. A gente chama pé diabético, né? O paciente não sente direito por conta da neuropatia diabética. E aí, se ele não for olhar, ele se passar desapercebido uma ferida, e aquilo ali pode ampliar e virar uma bola de neve, levando até, eventualmente, a amputação. Em relação à higiene íntima, é muito a área do Dr. Dimas, da urologia, mas só chamar a atenção para talvez as pessoas não saibam, mas o câncer de pênis está muito relacionado ao HPV. E praticamente isso. Existem outros tipos de câncer de pênis fora o câncer relacionado ao HPV, mas a epidemiologia do câncer relacionado ao HPV é muito maior. E mais uma vez aqui, quando a gente traz o tema preconceito e o quanto o homem demora para tomar conta, HPV é um tema muito mais a discussão de HPV, inclusive vacina e a colpostologia oncótica, que é um exame periódico nas mulheres, é uma coisa que é discutida praticamente para as mulheres. E isso não deveria ficar só nesse aspecto. Deveria, além do exame clínico, que se envolve a bolsa escrotal, envolve também o pênis. O pênis tem a vantagem de ser um órgão externo, então é fácil de você olhar, né? E não é só do urologista o exame, mas é uma especialidade. O tratamento é conduzido pela urologia. E aí, doutor Dimas, o que é que o senhor diz? Doutor Dimas, realmente, brevemente, por favor, nosso tempo já está no limite. Só complementando só o que o Dr. Márcio colocou, né, má higiene é um dos principais fatores de risco para câncer de pênis, né? A gente vê isso, infelizmente, em população desassistida, ou aquele paciente que vê uma lesão no seu pênis e não procura o médico. Então, não é uma realidade que a gente deveria enfrentar. Infelizmente, em regiões mais desassistidas do Brasil, a gente vê isso com uma prevalência, com uma frequência maior, por uma simples falta de higiene, né? Não é à toa que concisão, fazer postectomia, pelo simples fato de facilitar o asseio em algumas situações, pode diminuir a prevalência, a frequência de câncer de pênis. Certíssimo. Doutores, muito obrigado, viu, doutor Márcio, pela sua participação, seu tempo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes e obrigado aí pela parceria aí, viu, doutor Dimas? Foi legal.
Doutor Dimas, obrigado também. Um abraço aí para o seu filho. Parece que ele estava querendo participar um pouquinho também. A gente acompanhou pela câmera aqui. Coisas do home office, né, doutor? Um abraço para o senhor. Com certeza. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço para você, Leandro. Um abraço, Tomás. Obrigado pela parceria. E estamos mais ordens para as próximas oportunidades. Um abração. Outro, até a próxima. Daqui a pouco, o conteúdo do consultório do Rádio Livre está disponível no nosso site, na íntegra, para você ouvir e compartilhar com quem você quiser e também fica disponível nos aplicativos de podcast. O consultório também é reprisado na programação da Rádio Jornal de madrugada. E o Rádio Livre volta amanhã às 14h. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. Trabalhos técnicos de Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. Vem aí o Giro de Notícias com Alexandra Torres e em seguida o Balanço de Notícias com Ciro Bezerra. Boa tarde para todo mundo, bom feriado e até amanhã. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. A Apvida pede que você use a máscara para que logo a gente possa estar próximo dos nossos amigos. Pede para que você lave suas mãos incansavelmente. Assim um dia voltaremos a cumprimentar, beijar e abraçar quem a gente ama. Pede para você não se expor, para que um dia a gente possa voltar a ter muitos encontros. E principalmente, pede para você se vacinar, para que tudo isso vire só uma lembrança cinza, para vivermos dias melhores. Apvida. Saúde para valer. Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações, mantenha o distanciamento e ao sair de casa use máscara. Saiba mais em gov.br/saúde. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Já falei, vou repetir. Sujeira que você não fica. Tô limpando você da minha vida. Eu tô com a beca cuidando da minha vida. Roupa limpa no varal. Chão brilhando e cheirosinho. Eu tô cuidando da casa e da família. Eu tô com a beca cuidando da minha vida. Becker, cuidar faz bem. Produzido 100% com energia verde. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap, referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Sicredi Recife, soluções financeiras que fazem a diferença. Rádio Jornal. A notícia agora. Quarta-feira, 21 de abril de 2021. O Recife teve em março a menor taxa de mortalidade para a Covid-19 em relação às outras capitais nordestinas. O índice na capital pernambucana ficou em 20,9 e significa que a cada 100 mil habitantes, cerca de 21 pessoas tiveram como causa da morte a doença. A informação é do Banco de Dados do Ministério da Saúde. A Serasa anunciou hoje uma nova edição do feirão Limpa Nome. Os descontos podem chegar até 90% sobre o valor total do endividamento. O feirão ainda permite que os consumidores negociem os seus débitos em parcelas a partir de R$ 9,90. Para participar é necessário fazer cadastro no Serasa Limpa Nome pelo aplicativo ou pelo telefone 0800 591 1222. A Índia registrou nesta quarta-feira o seu pior dia na pandemia.
Foram mais de 2.000 óbitos e quase 300 mil infectados nas últimas 24 horas. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ainda sofre com uma nova variante que fez explodir o número de casos de Covid-19 e o sistema de saúde está começando a entrar em colapso. O Giro da Notícia volta às 5 da tarde. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital. O Balanço de Notícias. Oferecimento: Lojas Vitrage. Moda masculina, feminina e infantil por preços inacreditáveis. Lojas Vitrage. Clique na moda. Hora certa, são 4 da tarde, 3 minutos. A Rádio Jornal apresenta o Balanço de Notícias. Ciro Bezerra aprofunda os fatos marcantes do dia, os problemas da região metropolitana, a qualidade dos serviços públicos, política, economia e cidades. Balanço de Notícias, com Ciro Bezerra. Olá, minha gente, muito boa tarde para você. Quarta-feira, 21 de abril de 2021. Hoje é dia de Tiradentes, feriado nacional, dia do metalúrgico, dia da latinidade e dia do policial civil e militar. Portanto, aos nossos amigos policiais civis e militares, nossa homenagem. Hoje a gente começa o programa celebrando, porque Augusto César, esse cantor espetacular, sensacional, amigo, irmão, camarada, meu amigo, nós perdemos esse cara para a Covid, para o coronavírus, mas sem dúvida alguma ele queria despedida com alegria, com festa e que ele marque nossos corações, nas nossas lembranças por tudo que fez em mais de 35 anos de carreira. Viva Augusto César, nós já estamos em rede pela Rádio Jornal Recife, Limoeiro e Pesqueira. Você faz o programa com a gente através do WhatsApp 991478520, no Twitter e Instagram, @Rádio Jornal PE, painel interativo no www.radiojornal.com.br, também no telefone 3421-3148. Ainda hoje no programa, daqui a pouco, a Alexandra Torres vai trazer uma reportagem especial sobre a vida, a carreira, a despedida do Augusto César. E também no programa de hoje um especial, um especial para você com homenagens, figuras da nossa música homenageando, um tributo ao nosso querido Augusto César, num programa feriado, num programa especial, Balanço de Notícias. Os destaques do Balanço de Notícias. Mas olha, são 4 horas e 5 minutos. Deixa eu começar o programa de hoje falando sobre vacinação, porque menos de 13% dos brasileiros e brasileiras receberam a primeira dose contra a Covid-19. Olá, Max Augusto, boa tarde para você. Boa tarde, Ciro. Pois é, mais de 27.173.000 brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Esse número representa menos de 13% da população. A segunda dose do imunizante contra a Covid-19 já foi aplicada em mais de 10.700.000 pessoas, ou seja, 5% dos brasileiros. No total, 37.891.703 doses contra a Covid foram aplicadas em todo o país. Entre segunda e terça-feira, mais de 1.100.000 vacinas contra o coronavírus foram aplicadas em todo o território nacional. Este é o maior número de doses aplicadas em um único dia desde o começo da campanha. Os números são do último balanço da vacinação contra a Covid divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Pois é, minha gente, o repórter Vitor Tavares também daqui a pouco traz pra gente aqui informações sobre a aprovação de mais um medicamento para tratar Covid-19. Notícia, né? As notícias que estão aí repercutindo na comunidade científica. É isso mesmo, Vitor? Boa tarde para você. Olá, Ciro. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Balanço de Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária espera que o coquetel contra a Covid-19, aprovado por unanimidade pela agência para uso emergencial no Brasil, possa reduzir significativamente o índice de internações e mortes no país. Apesar da expectativa positiva da Anvisa, o alto custo do coquetel pode ser um empecilho para o
o uso amplo do medicamento no Brasil. A gente vai falar mais sobre este assunto ainda hoje aqui no Balanço de Notícias. Legal, Vitão, muito obrigado, tá combinado, gente, olha, e daqui a pouco no programa vamos trazer também um balanço dessas e outras notícias sobre a pandemia com a doutora em Biociências Letícia Sarturi. Tem alguma dúvida sobre vacina, tratamentos ou mesmo um comentário a fazer? Mande a sua mensagem de áudio ou texto agora para o WhatsApp número 991478520. Aliás, é muito importante eu chamar a atenção também, as pessoas estão me perguntando nas ruas, ô Ciro, eu só posso participar do seu programa através do WhatsApp? É porque é um novo canal de interação para você, talvez muito mais rápido, que todo mundo hoje tem o WhatsApp, não é verdade? Então sempre tenha em mãos 2 WhatsApps interessantes e importantes para você. Baixa aí para você, coloque aí. WhatsApp, bota lá, Zap TV Jornal, 991680167. 991680167 é o Zap da TV Jornal. Aí o outro você bota lá, Zap Rádio Jornal. Aí esse você participa aqui do nosso programa Balanço de Notícias, com textos, com áudios. Áudio é muito melhor, rádio é áudio, né? Então você fala o bairro, fala seu nome, diz o que é que você está querendo da gente, qual é a sua dúvida. 991478520. Esse é o da Rádio Jornal, tá bom? 991478520. Esse assunto é muito importante, que eu vou conversar com a doutora em Biociências, Letícia Sarturi, porque as pessoas sempre perguntam sobre bebida alcoólica, se pode comer essa ou aquela comida depois que está se vacinando, qual é o prazo realmente de uma vacina para a outra, de uma dose para a outra. Se você tomou a primeira vacina, foi a Coronavac, a segunda é a AstraZeneca de Oxford, eu posso tomar? Como é que é isso, Ciro? Bom, a nossa doutora em Biociência, especialista Letícia Sarturi, eu vou conversar com ela daqui a pouco aqui no programa. Quais são as suas dúvidas? Por favor, envie o seu comentário, a sua mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 991478520. E aí, você ainda tem o nosso painel interativo no www.radiojornal.com.br, que a gente lê aqui a mensagem, e a nossa Val, que está ali no telefone aguardando a sua ligação, ela vai anotar o seu bairro, vai anotar o seu nome e qual é a sua pergunta também. Legal? 3421-3148, www.radiojornal.com.br.